Então, muito obrigado pela paciência, estamos de volta. E vamos falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. E essa lei é uma lei que é o resumo da justiça divina. Todo mundo já teve mais ou menos uma noção sobre essa justiça divina, mas tem uma coisa que é muito importante. Nessa lei, a gente sabe que vai colher exatamente o que plantou. Então, sabe que vai receber tudo aquilo que fez, vai receber de volta. Então, não adianta a gente plantar, por exemplo, limão e querer colher melancia. Nós vamos ter que colher limão, não tem jeito, não é mesmo? Então, é importante a gente ter essa noção, essa clareza. Agora, a palestra podia se resumir em apenas 2 palavras, porque é assim, a gente não morre, nós não morremos, nós somos seres imortais. Então, por sermos imortais, obviamente tem que haver uma justiça, um procedimento, uma forma de disciplinar esses imortais, que Deus deve ter certamente pensado nisso, e por isso criou as suas leis. Mas são leis também imortais. Quando a gente chegou no planeta, até hoje, já se passaram quantos mil anos, né? Dizem que o planeta tem, sei lá, 6, 7 bilhões de anos, mas o planeta já estava pronto. Então, não é o Einstein que inventou a relatividade, não é o Galileu Galilei, não é o Thomas Edison, as coisas já existiam aí. Eles apenas trouxeram e mostraram o que eles encontraram, o que eles descobriram. Então, o planeta já está aí. E muita coisa que a gente pensa, né, que ainda estão por vir, que a gente pensa que alguém vai inventar, mas já está pronto. A gente que não está enxergando, tem muita coisa que a gente não está enxergando ainda, não é? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso tema, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de causa e efeito e ação e reação. Nas perguntas 964 a 1009 do Livro dos Espíritos, é bom sempre lembrar, quem não lê o Livro dos Espíritos não é espírita. Estamos entendidos? Pode falar, escrever lá na papeleta do serviço, eu não leio o Livro dos Espíritos, portanto eu não sou espírita, tá certo? Se alguém perguntar em família, você é o quê? Eu não leio o Livro dos Espíritos, eu não sou espírita. Muito bem. Se alguém perguntar na rua, vocês respondem, eu não leio o Livro dos Espíritos, eu não sou espírita, tá certo? E se vocês aqui dentro da casa perguntarem para alguém se lê o Livro dos Espíritos, ele vai ter que responder assim, eu trabalho aqui, mas eu não sou espírita, porque eu não leio o Livro dos Espíritos. Para ler o Livro dos Espíritos é fácil, é 5 minutos por dia, 2 ou 3 questões. Já falei sobre isso aqui outras vezes, mas vou repetir. 5 minutos, antes de qualquer coisa. 5 minutos, meu Deus do céu, será que nós não temos 5 minutos? Vai lá, em 1 ano a gente vai passar o livro todinho dos Espíritos, e aí nós vamos ter uma noção clara sobre diversos assuntos que a gente tem tanta dúvida, tanta superstição a respeito, a gente cria tanta fantasia na cabeça a respeito. A morte, por exemplo, a gente não criava umas fantasias, quando a gente era criança, tinha um monte de coisa, né, que, tá lá o defunto no caixão. Não pode levar as crianças, porque as crianças não podem fazer, não pode acontecer. Não pode olhar do olho do defunto, que se ele tiver com o olho aberto. Não pode pôr a mão no defunto, porque se pôr a mão no defunto, dá azar não sei quantos anos. Não pode roubar uma florzinha do caixão do defunto, porque se roubar uma florzinha do caixão do defunto. Não pode carregar o féretro, porque se carregar o féretro fica maneta. Sei lá, inventa um monte de coisa. A gente não tinha ideia do que era a morte em si, só precisou Kardec chegar e, olha, mesmo com Kardec, nós mesmos, em família, no interior, o defunto morreu nessa cama, aí tem que queimar a cama, porque ninguém pode dormir mais nessa cama, meu Deus do céu. Dava as roupas, mas não falava que tinha morrido a pessoa, porque se falasse, o centro nem recebia. Morreu, não vamos... Joga fora, dá para o lixeiro, põe fogo, sei lá, faz alguma coisa. Tinha tanta coisa que a gente fazia e faz, algumas pessoas ainda fazem, não é? Então tem que ir lá e tem que rezar não sei quantas vezes, tem que fazer não sei o quê, sabe? Umas coisas assim. Tem que acender a vela, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é uma crítica baseada em nada, mas a gente desmistifica. Porque ali nós temos uma espécie de uma roupa velha que perdeu a razão, perdeu a utilidade, ela está ali para ter uma destinação decente. É isso que vai acontecer.
O espírito não está ali, as coisas não estão ali. Era amigo, era inimigo, não importa, continua sendo. Se você está ali para reconciliar, vai lá e fala pessoalmente, mentalmente, sabe? Respeita a pessoa que está lá, respeita as pessoas que estão lá, respeita a pessoa que faleceu. Essas coisas simples, não precisa de muita coisa. Antigamente fazia o velório, era 3, 4 dias, uma trocação de café e pãozinho, não sei o que, e fica lá dia e noite, passa a noite, um frio lascado, todo mundo morrendo de frio, tinha que passar a noite com o defunto. Alguém vai vir roubar o defunto, meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Hoje, eles fazem um velório de 5 minutos, se você chegou, chegou, se não chegou, já era. Lá em Minas ainda faz café a noite inteira, biscoito na mesa. Então, tá vendo? Porque Minas é uma cidade, é um estado extremamente católico, né? Extremamente enraizado. Ela na casa. Então, extremamente enraizado em conceitos que hoje a gente, sabe, já conseguiu compreender que assim nós estamos lidando com um ser que já não está mais aqui. Estamos lidando com um corpinho físico que já não tem mais utilidade. Então, é diferente, a gente encara diferente, pensa diferente. Então, 5 minutinhos para a gente ter uma ideia, uma noção clara do que é a doutrina espírita. Porque, do contrário, põe bem isso forte na cabeça. Eu não sou espírita, eu não leio o livro dos espíritos. Põe isso forte na cabeça. Já leu o livro dos espíritos? Não, então você ainda não é espírita, você não conhece nada da doutrina. Enquanto você não lê o livro dos espíritos, você não conhece nada da doutrina. O expositor pode vir aqui falar o que for, pode vir Alan Vilches, quem mais que vem aqui? Pode vir esse povo todo aí. Pode vir esse povo todinho, não vai resolver. Não adianta, porque nós só conhecemos a doutrina espírita pelo livro dos espíritos, tá certo? Pode ficar conversando com a dona Áurea aqui dia e noite, 24 horas por dia. Ela vai dar noções, obviamente, claras a respeito, mas o Kardec foi preparado para isso. Kardec não inventou a doutrina espírita, sabe assim? Hoje eu vou inventar alguma coisa, já sei, vou inventar a doutrina espírita. Não é isso que aconteceu, não foi isso. Então, sabe, precisa ter essa noção. Bom, fazemos uma leiturinha, 5 minutinhos por dia, em um ano a gente lê o livro dos espíritos. Aí continua de novo no outro ano e vai repetindo, até a gente ter uma noção bem clara do que é o livro dos espíritos. Tem dia que a gente vai se entusiasmar, porque a gente vai querer ler 2, 3, 4, 6, 7 perguntas. Tem dia que a gente vai ler uma e vai se cansar, mas não tem problema. É 5 minutos. Marca no relógio, 5 minutos. Passou 5, quer ler mais uma ou duas? É problema seu. Mas isso já cumpriu. Já está pago. Não tem um negócio de já está pago? Já está pago. Leu os 5 minutos, já está pago. Tá certo? E não se esqueçam. Não leu o livro dos espíritos? Muito bem. Até o final vocês vão entender isso aí, tá bom? Bom... a cada um será dado segundo as suas obras. E a gente queria que o governo desse tudo pra gente, casa, comida, roupa lavada, não é? A gente não queria, não gostaria que ele desse um Bolsa Família de uns 15, 20, 30 mil reais para cada um. A gente queria que ele desse o gás, que desse a energia, que desse, sabe, tudo. A gente queria isso. Mas e as nossas obras? O que nós estamos fazendo para isso? Nada. Então, não espera. Se ele der, tem alguém errado. Porque está favorecendo um vagabundo, um preguiçoso, É o que a gente imagina, né? Cuidado. A cada um será dado segundo sua obra. Mas isso quem falou não foi o Kardec, não. Sabe quem foi? Foi Jesus. E o pessoal acha que Jesus era socialista, imagina só. A cada um seja dado segundo as suas obras. Meu Deus, você não pode viver na dependência de ninguém. Sabe? Não tem o que comer? O que você fez para comer esse nada? Tudo bem, se socorre, não deu certo, caiu, inundação, enchente, sei lá, queimou, atrapalhou, roubou, aconteceu alguma coisa, não tem problema, se socorre. Mas você precisa produzir, precisa fazer alguma coisa, não é? Por que uns nascem com facilidade e outros com dificuldades? Vocês já viram um tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, se não leu o Evangelho, pode ser espírita, porque se não leu o Evangelho e leu pode ficar tranquilo, viu? Não tem problema não, tá? Mas lá no Evangelho nós temos o seguinte,
não é no Evangelho, mas por que uns nascem com facilidades e os outros com dificuldades? Lá no Evangelho tem uma passagenzinha mostrando para a gente que muitas vezes a gente pede dificuldades para empurrar a gente para frente. Veja aqui no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer fazer alguma atividade, alguma coisa, que é uma coisa meio difícil, meio chata, meio complicada. A gente às vezes precisa colocar alguma coisa para motivar a gente. Então você quer acordar cedo, você não está conseguindo, mas aí você arruma uma tarefa logo cedo, um trabalho, alguma coisa. Aí você é mais ou menos obrigado a levantar, pronto, resolveu. Ah, você quer tomar 3 litros de água por dia? Aí você separa as garrafinhas lá e fala assim, quantas eu bebi hoje? 2 só? Meu Deus do céu, são 10, só bebi 2. Você tem um motivador por trás. Então, é importante a gente pensar que as dificuldades e as facilidades são relativas, porque alguns de nós pedimos dificuldades para engrandecimento. Não é porque Deus é caprichoso, não fui com a sua cara, viu? Vai morar no Jardim Santo Elias. Muito bem. Será que existe acaso? Sabe que não, né? A gente aprende que não. A gente aprende que não, mas aí vem o livro dos Espíritos de novo. Somos nós que escolhemos a maior parte das nossas provas. E o que é pior, ou melhor, dos nossos medos. Sabia que os medos que a gente passa fomos nós que pedimos para passar? Olha só, nós que pedimos para passar, para ver se a gente se comportava bem com ele. Sabia administrar direitinho ele. Olha só que interessante. Mas nós temos que também pensar com um pouco mais de calma. Uma criança que está nas primeiras séries de estudo, não podemos exigir que ela já tenha conhecimento de quem já terminou os estudos, tá certo? Então é importante a gente mais ou menos descobrir em que degrau nós estamos. Dá para descobrir de 3 formas. Aliás, tem três coisas que nós podemos avaliar em nós, que é assim. A primeira delas, a gente adora o mal, se compraz com ele. Que delícia, bem feito. Tudo bem, nós estamos num degrau. A gente pode estar num outro degrau, mais ou menos assim. A gente gosta do mal, mas a gente resiste. Não, eu não posso fazer isso. Isso é muito ruim, isso é muito chato. Mas não vou fazer. Você ainda tem a ideia dele. Segundo estágio. E o terceiro estágio, a gente nem concebe o mal. Olha que beleza que é isso. Então, as pessoas estão tentando dar golpe na gente, a gente não consegue perceber que a pessoa está sendo mal intencionada. Não é uma ingenuidade, no fundo não é. É assim, é um degrau em que as pessoas já não pensam mais no mal, não querem mais pensar nisso. Querem pensar em coisas maiores. Então, dá para a gente saber qual é o degrau que nós estamos. E qual o degrau que nós precisamos avançar? Então, se ainda comprazemos no mal, precisamos pular um degrau para cima. Se não comprazemos e temos resistência ao mal, então a gente tem que fazer uma forcinha para ir para um seguinte, que é aquele de não conceber o mal. Vocês não conversam com algumas pessoas que lá no fundo falam, o fulano, mal intencionado, pilantra sem vergonha. Eu não posso falar essa palavra, mas depois eu vou ter que passar pela avaliação. E a outra pessoa, não, tenha paciência. Às vezes foi um mal entendido. A pessoa parece que não consegue, sabe? Você fica até nervoso que a pessoa não aceita que você está falando aquilo. Vai? Então, é preciso nós pensarmos no processo de educação, de autoeducação. Tá certo? Bom, o que é a lei de causa e efeito? É o reflexo moral da lei de ação e reação no campo espiritual. A lei de causa é o reflexo moral da lei. Então, esse reflexo bate em nós, não é? Nós passamos por isso e fazemos uma avaliação disso, dizer assim, a minha ação foi boa, a minha ação foi ruim. E o pior é que a gente já consegue fazer uma avaliação assim. Então, você está no trânsito e alguém fala assim, nossa, eu conheço a sua mãe. Aí você pensa assim, nossa, é verdade, eu acho que você conhece mesmo. Deus te abençoe. Não é? Faz uma reflexão e aquilo não te incomoda, não é? Então você faz aquela reflexão, tá certo? E aquilo não te incomoda, aquilo, sabe, você
não reage em igual e maior intensidade. A pessoa faz uma coisa muito ruim para você, muito chata, muito triste, muito alguma coisa, e você simplesmente perdoa. É um reflexo. É um reflexo positivo, um reflexo moral que nós já aprendemos, que nós já temos. Nem todos têm, mas a gente pode ir em caminho em direção a isso. Hoje eles usam um termo bonitinho, que é mais ou menos assim. Joguei para o universo. Sabe um termo assim? Já ouviram esse termo? Vamos jogar para o universo. Assim. Aonde que usa esse termo? Alguém sabe onde usa? Tem algum lugar que usa esse termo. Eu já vi alguém falando, mas não lembro quem. Deixei na mão de Deus. Tudo que nós pensamos, sentimos, fazemos, geram consequências imediatas ou imediatas. Quer dizer, agora ou de futuro, não é? Agora ou de futuro. Então, todas nossos pensamentos, as nossas ideias, geram essas consequências. Então, às vezes a gente tem até um gostinho de fazer uma coisa que não deve, né? Mas tudo bem, a gente ainda está nessa condição, faz, mas você sabe que vai ter uma consequência. Você já sabe isso, né? Quer dizer, isso é muito bom a gente saber, porque a gente não pode alegar ignorância. A gente sabe hoje, com a doutrina espírita, que nós vamos responder por tudo as mínimas. Jesus já falou lá atrás, é que a gente não tem olhos de ver. Ele falou que nós vamos ter que resolver a vírgula, o parente, o tio da palavra, todos os pontos que nós invocamos ou que nós nos convivemos ou que nós vivemos com eles. Tudo a gente vai ter que responder sobre eles. Então já imaginaram chegar lá do outro lado da vida, sossegadão, aí, como é que é o seu nome? Eu sou o Sérgio. Aí puxa, tá aqui a capivara. Não, eu não posso falar essa palavra também. Tá aqui a ficha espiritual dele. Aí traz a ficha. Nossa, bastante palestra você fez, né? Teve umas que você chegou atrasado, não tem graça. Mas tudo bem, né? Vamos relevar, tá certo? Vamos relevar, tá certo? Mas tudo isso que você falou, qual é o percentual que você aplicou? Olha aí. Olha aí. Porque as pessoas pensam que o expositor, ele é a sumidade do planeta, ele faz tudo que ele fala, né? Mas vocês imaginam o esforço que é fazer alguma coisa das coisas que a gente fala, gente. O esforço que é. Mas vamos em frente. As leis de ação e reação de causa e efeito não é um castigo, é aprendizado. Todas as experiências geram para a gente um aprendizado. O Chico uma vez foi convidado a dar um parecer de um senhor que perguntou para ele: Chico, qual é a lição que a gente aprende com uma pessoa alcoólatra? Aí o Chico respondeu assim, muito bem inspirado, obviamente, não é? Ele respondeu: é a lição de que nós não devemos fazer aquilo que nós estamos vendo, é de não fazer aquilo que ele está fazendo. É uma lição reflexa contrária. Olha só. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que não deve, você está aprendendo que você não deve fazer aquilo. Se a gente tivesse conseguido aprender com os nossos antepassados, não, com as pessoas que têm um pouquinho mais de estrada do que a gente, têm mais idade, mais experiência, não é? Já imagina, vamos voltar na nossa adolescência, como falavam pra gente, não vai por aí que você vai bater a cabeça, não vai por aí que você vai cair, não vai por aí que você vai se lascar todinho, e a gente não aceitava. Mas se a gente tivesse tido a inteligência, a sabedoria de aceitar isso, hoje a gente estaria numa condição muito diferente, estaria já com outros problemas muito maiores, não, muito mais assim complexos do que os problemas que a gente tem hoje. Os problemas que a gente tem hoje é esse, assim, aquela coisa, a caristia, o governo, esses problemas assim, né? Ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora, é esse probleminha assim. Os espíritos superiores falam, meu Deus do céu, eles estão tão preocupados com esses problemas que eles têm aí. Ai, vai soltar a bomba não sei aonde, ai, o outro vai taxar não sei o quê, os problemas que a gente tem aqui, as coisas, sabe, assim. E as espiritualidades tem lá uns problemas complexos do universo. Assim. Meu Deus do céu, nós temos que mudar o raio de ação daquele planeta porque está recebendo o Sol de uma forma errada. E isso pode prejudicar o planeta para daqui a 50 mil anos. Olha,
Ou então a gente tem aqueles problemas em casa, entupiu a pia. Meu Deus do céu, eu preciso consertar o chuveiro, com esse frio, o chuveiro não esquenta, sabe? Umas coisas assim, uns problemas desses, quem tem. E aí tem aquelas pessoas que têm aqueles problemas, problema complexo, fazer um empreendimento, um prédio que vai ter não sei quantos andares, e tem que fazer direitinho, cada um no seu tempo, na sua hora, o material tem que chegar na hora certinho, e a pessoa descarregar na hora certinho, colocar no lugar certo, cada um tem que saber o que tem que fazer. Ufa, meu Deus do céu. A gente vai fazer uma reforma na casa da gente. É o caos total. Suja a casa todinho. Gente do céu. Suja a casa toda. É uma confusão. O camarada fala que vai 2 vezes, vai uma vez só, depois leva 2 meses para voltar. A senhora já passou por isso, né? Então. O pior é que a senhora sempre chama a mesma pessoa, né? E não tem outro, não tem outro, né? Aí a gente aprende assim, né? Quanto que é? R$1.000, aí você dá R$50. Eu falei, e os 950? Aí quando você terminar? Aí eles terminam rápido, né? Termina rápido. Mas a gente tá preocupado com isso, com essas coisinhas assim, não é? Bom, uma pessoa que é generosa, ela colhe frutos de generosidade. Agora, por que a gente insiste em ser tão azedo? Não tem gente que fala assim, não fala comigo de manhã, hein? Não tem pessoa que faz isso? Mas por que não pode falar com ela? Está irritada, não sei o que aconteceu. Bom dia, só sou pra você. Uns bom dias assim, nossa, meu Deus. Quem mora em prédio sabe disso. Pega o elevador, bom dia, a pessoa nem olha pra sua cara. Meu Deus do céu. Assim, meu Deus do céu. Fruto de generosidade é uma coisa assim, sabe? É recíproca, responde pelo menos, tem um pouquinho de bom senso. Bom dia. Ótimo dia, se melhorar eu aguento, sabe uma coisa assim? Sabe uma coisa assim? Tem um pouco mais de otimismo. Mas como vai ter otimismo, meu Deus do céu, se as coisas estão tão ruins? O que está ruim? Nós estamos todo mundo aqui? Se tivesse ruim, estava no hospital, na cadeia, sei lá onde, delegacia. Passei perto de uma delegacia, agora tinha um monte de gente na porta, falei, misericórdia, o que será que aconteceu? Que esse povo está tudo aí esperando não sei o quê, para fazer não sei o quê. Imagina só, isso aqui está ruim. Está na casa espírita, junto com os benfeitores amigos, sentado, bonitinho, no quentinho, iluminado. Olha só. Só não é bonito esperar o expositor, né, que demora. Mas... não está ruim. Não está ruim. Eu estou sem dinheiro no banco, mas isso é uma novidade. Não é? Se você tivesse sido professor, qualquer coisa assim, você teria dinheiro, né? Não teria? Agora você resolveu ser, sei lá, procurador da República, Ministério Público, juiz de direito, você não vai ter dinheiro, óbvio que você não vai ter. Porque você é obrigado a jantar em lugar chique, você é obrigado a fazer viagem de avião, primeira classe, aí, imagina, um juiz de direito vai na classe econômica junto com todo mundo, eles não podem nem pegar o elevador junto com as pessoas. Você vai lá no fórum, lá, elevador exclusivo para juiz e membros do Ministério Público. Meu Deus do céu, é outro ar. Aqueles injetam oxigênio com ouro, não é possível. Você não pode. Mas a gente também tem isso, sabia? Em casa, não tem um elevador de serviço. Não tem gente que reclama. Se está prestando serviço, é o outro elevador. Mas o outro está quebrado, o problema é seu, vai de escada. Olha como nós somos, né? E o que recebe uma pessoa agressiva? Mais agressividade. Ai, meu Deus do céu. A gente não consegue dar um break assim, parar. Vou aguentar, vou resistir. Mesmo que eu seja provocado, eu vou resistir. Porque a gente é provocado. A gente é o tempo todo provocado. Todo mundo é provocado. Qualquer lugar. Às vezes dentro de casa, um familiar nosso fala umas palavrinhas que a gente não gosta. Sei lá, tipo o quê, mas... fala uma palavra, a gente já fica nervoso, irritado, porque a pessoa falou aquela palavra, assim. Na cadeia não pode falar a palavra folgado. Vocês sabiam disso? Não. Tem palavras que não pode falar na cadeia. Folgado é uma delas. Não pode falar. Se falar folgado, vai para o tribunal do crime. Eles têm um tribunal especial lá.
Aí vai para o tribunal do crime. Você falou folgada? Mas eu falei, mas foi para ela, foi para visita. Pior ainda. Bom, enfim. A gente passa por doença, por limitação, por um monte de problemas, não é? Mas isso tudo tem uma finalidade. Seria tão bom se os médicos resolvessem os nossos problemas, não seria? E a gente está indo há 20 anos, o mesmo médico, e a gente não consegue resolver o problema. Uma, que ele quer enriquecer com a gente. Segundo, no bom sentido. Isso não devia falar também. Desculpe, eu também não devia. Ele está gravando aqui. Eu vou ter que avaliar, não devia ter falado isso, né? Bom, devia ter falado que era advogado, né? Advogado pega um inventário, fica 20 anos para resolver o inventário e tudo. Se alguém resolve, fala, ei, perdi minha mensalidade, sei lá. Ele tem inventário de 20 anos? Seu colega. Ele tem inventário de 20 anos também? Então, é assim, a gente passa por questões difíceis, por problemas, obviamente, porque nós precisamos ir se libertando das nossas dificuldades. Agora a gente pode fazer o caminho inversivo, qual que é? Mesmo um planetinha igual ao nosso, a gente já pode ir na direção contrária, a gente não precisa esperar que a providência divina venha nos cobrar as coisas. Nós já podemos começar a pagar. E como é que a gente paga? Antecipado? Prática do bem, prática do amor e da caridade. É assim que paga antecipado. Aqui na casa tem oportunidade de pagar antecipado? Tem um guichê. Mas a senhora está muito rápida. Descasca legume. Então, já pensaram se a gente pudesse imaginar que a gente vai resgatar uma dívida altíssima descascando batata? Olha que beleza. Existe uma mensagem chamada remuneração espiritual que diz assim: se a providência manda os seus credores vir cobrar a nossa dívida e eles chegam aqui, encontram a gente na prática do bem, ele já imediatamente faz uma ligação para lá e fala, escuta, ele está aqui, está na casa, está descascando batata, o que vai fazer com ele? A providência divina manda que seja suspenso por prazo indeterminado. Isso é uma realidade. É uma realidade isso. Mas normalmente pega a gente sabe aonde? Assistindo Netflix. Não é? Sei lá, essas coisas aí. Mas escuta, sábado à tarde você está nessa aí, não tem tanta coisa para se fazer que você podia fazer para ajudar as pessoas. Mas eu não aguento, muito cansado. Você sabe qual que é o limite do cansaço e da preguiça? Não tem limite. Normalmente nós estamos preguiçosos, não estamos cansados. Normalmente é assim. Vamos de volta, vamos voltar. Muito bem. O mal que a gente faz, sabe o que é pra gente? O nosso próprio juiz. Meu Deus do céu. E tem irmãos nossos que estão esperando o julgamento final. Não precisa esperar o julgamento final, é a gente mesmo que vai se julgar. Acho que eles colocam todo mundo na frente do espelho. Olha lá para lá, ó. Veja quem você é. Começa a perguntar para você quem você é. Escuta, quem é que eu sou? Você é maledicente, preguiçoso, atrapalhado. A gente já sabe o que a gente é. Cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de manias. A gente é maníaco, não é? Cheio de manias. Olha quem você é. Você é isso. A gente já sabe quem a gente é. E o que eu fiz? Olha direitinho no espelho. A gente sabe tudo que a gente fez. A gente sabe. Como é que é? Vai quebrar se a gente perguntar, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bondoso do que eu? Aí vai quebrar. Aí vai quebrar. Mas então, o mal que a gente faz é o nosso juiz. Então, não precisa de mais nenhum, só o nosso. Bom, essa lei só faz sentido se houver a reencarnação. Porque se não tiver a reencarnação, não faz nenhum sentido. Como seria bom, né, que a gente passasse 80 anos e alguém propusesse pra gente assim, você não quer deitar nas águas? E aí quando você se levantar, você tá limpo de tudo? Faz um batismo nas águas. Olha que maravilha que ia ser. Aí o nosso vizinho, que sempre fez tudo direitinho, se esforçou, família, fez coisas que deveria, fez coisas boas, se engrandeceu, vai ter o mesmo destino que você, que não fez nada por ninguém o tempo todo. Só porque ele deitou na água, né?
Imagine. Então a lei de causa e efeito só tem sentido com a reencarnação. Porque nós estamos colhendo, obviamente, coisas que nós plantamos. Não muitas vezes nesta vida. O André Luiz fala o contrário. Ele fala que 80% das nossas dificuldades hoje é dessa vida mesmo. É aqui mesmo que nós plantamos. Agora, nessa vida aí, nesses últimos anos aí que a gente está vivendo, no máximo 20% é do passado, no máximo. Já pensou quando a gente puder chegar aqui a resolver 80% do passado e não ter nada para resolver do presente? Ai, que vida boa que seria. Mas pensa bem, com a experiência que a gente já tem agora, olha só. Quando a gente voltar na próxima vida, a gente vai voltar diferente. Vai falar, isso aqui não é bom para mim não. Cigarro, de jeito nenhum, depois dá um trabalhão lascado. Não, química, de jeito nenhum. Bebida alcoólica, não posso, eu sou muito sensível a isso, eu não vou entrar nessa não. A gente vai se desviando dos problemas sozinho, porque a gente já sabe. Olha só. Aí começa a ficar boa, a vida começa a ficar boa aí. Quando a gente passa pelas experiências e a gente vai melhorando. Aí na outra ainda a gente já pensa assim, não, isso nem entra mais em armadilha, a gente já sabe todas elas, nem entra mais, a gente já está pensando em coisas maiores da vida. Mundo de regeneração, olha. Bom, o passado não pode ser desfeito. O que já foi, né? Mas nós podemos melhorar o presente e o futuro. Não importa o que já foi. Mas estava errado. Agora já foi. Você fez errado. Agora já foi. Não é? Eu vou ficar remoendo esse passado até quando? Viver o passado até quando? Agora daqui para frente. De hoje para frente. Agora para frente. Dá para fazer certo? Dá. Brigou com alguém? Reconcilia. Pode ser agora. Amanhã, hoje, amanhã. Olha, vamos levantar a bandeira branca aí nós dois. Pronto, resolve. Tá, tem uma dívida lá que você não quer pagar? É o seguinte, eu resolvi, vou pagar, vou me livrar disso e vou seguir em frente. Pronto, paga e vai em frente. O que ela não quer pagar? As Casas Bahia? Não se preocupe, porque você nunca mais vai poder comprar nas Casas Bahia. As Casas Bahia têm um sistema próprio de crédito. Vocês sabiam disso? Eu não brigo com a Casa Bahia. Então. Resolve logo, devolve o negócio, fala, pode ficar, pronto, acabou, já era. Não é muito difícil, não. Basta ter boa vontade, resolve. Coisa administrativa, difícil. Difícil é doença que não se cura, coisas assim, essa é difícil. Mas coisa de entendimento, de papel, de coisa elétrica, eletrônica, eletrodoméstico. Devolve, pronto, acabou. Devolve o fogão. Pega lá, corta umas madeiras lá e faz uma fogueira lá, um fogão ali. Compra um usado nas Casas André Luiz. Tem muitas coisas boas lá, não custa quase nada. Bom, é fácil falar, não é? Não é fácil? É fácil, né? Desculpe, viu? É só brincadeira. Bom, arrependimento, reconhecimento do erro. É bom arrepender? É ótimo. Quando a gente consegue arrepender, a gente deu o primeiro passo para a solução do problema. Primeiro passo. São 4 passos. Esse é o primeiro. Depois do primeiro passo, a gente tem que dar o segundo, que é a expiação, sentir na pele o que fez o outro sentir. Depois tem o terceiro passo. Prova. Está no mesmo caso, na mesma situação, e você faz ou não faz. Se você não fizer, passou pela prova. Vai para o 4º e último passo. Sabe qual que é o 4º e último passo? Reparação do dano. Aí você tem que reparar o dano que você criou. Mas você pode resumir tudo isso numa coisa só. E Jesus de novo. Olha só, o Evangelho de novo. Se a gente não lê o Evangelho, a gente não pode dizer que a gente é espírita. Cristão. Olha só. Deixa eu perguntar. Pois não. O Evangelho segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo é mesmo que o livro dos Espíritos? Não, é diferente. Então, se eu ler o Evangelho, não serve para nada. Não, tem que ler o outro. O Evangelho serve sim. O que eu estou querendo dizer é que com o livro dos Espíritos, a senhora vai ter uma noção do que é a doutrina espírita. Bem mais ampla.
O Evangelho é um livro de consolação, de informação de Jesus, que também é importante. Mas antes do Evangelho de segundo o Espiritismo, a gente já devia conhecer o Evangelho de Jesus. Já devia, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é extraído do Evangelho de Jesus. Tá certo? Então é assim, você vai na faculdade... Não, meu livro dos Espíritos não é espírita. Não é espírita. Tá certo, não seria primeiro o Evangelho? Não, de jeito nenhum. Inclusive o Evangelho veio depois, veio em terceiro ou quarto lugar na codificação. O curso foi primeiro o Evangelho, depois o... No curso, né? Então. Eles ensinam assim mesmo, mas vamos explicar uma coisa. Você já pensou, por exemplo, o nosso amigo que fez o curso de... Mas eu fiz curso e me mandaram ler o livro dos Espíritos. Eles não mandam, porque eles também não leram. Não devia ter falado isso, viu? Eu tiro isso que eu falei, eu volto para trás. Eles não mandaram ler porque eles esqueceram. Foi isso. Mas se não ler o livro dos Espíritos, não adianta. Mas que bom que gerou essa polêmica. Eu estava querendo que acontecesse isso, sabe? Eu estava querendo. Agora confundiu. Não confundiu, não. Leu o livro dos Espíritos e encerrou o assunto. É para você conhecer a doutrina. E ninguém mandou você ler o livro dos Espíritos. Aonde foi esse curso? Aqui? Eu fiz na Raio do Sol, já tem uns 8 anos que eu fiz os cursos todos. Ah. Da Casa da Aliança. Livro dos Espíritos, Eu li resumo, da Lei Evangélica dos Espíritos. Esqueceram. Aqui tem. Se a senhora quiser um de graça, eu dou de presente para a senhora. Eu compro aqui e te dou. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir para a gente terminar, porque, ai meu Deus do céu, o cara já chega atrasado e criando problema para as pessoas. Falando mal dos cursos, falando mal dos expositores, dos colegas, né? Não vou poder mais vir aqui, né, dona Aura? Desse jeito, né? Meu Deus do céu. Muito bem. Reparou o dano? Resolveu o problema. Mas tem um atalho que está lá em Pedro, que tem 2 cartinhas que Pedro escreveu, que está no Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de erros. Olha só. Mas que amor é esse? Profundo, verdadeiro, real, sincero. Esse é o amor que a gente precisa aplicar. E é isso que os Espíritos vão falando para a gente o tempo todo. O tempo todo eles falam isso para a gente. Prática do amor, prática da caridade, ame o seu próximo, ame ao próximo como a si mesmo. Jesus falou já lá no começo, meu Deus do céu, a primeira coisa que ele falou foi isso, 10 mandamentos? Não, cai fora com 10. Mas e Moisés? Ele falou assim, vamos resumir em 2, em um que vira 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não vai fazer nenhum dos outros 8 mandamentos. Não vai errar nenhum dos outros 8 mandamentos. Se a gente erra é porque a gente não ama direito o próximo. Tá certo? Eu falo isso, perco até a voz, né? Porque eu ainda não consigo cumprir. Não, é por causa dos 8, dos 10 mandamentos, né? Falo de 2 só, eu não consigo nos 2. Ainda não, nessa encarnação. Acho que não sei se vai dar. Bom, a porta está sempre aberta, viu, gente? Não tem mal que dure para sempre, nem tem mal a pessoa maldosa que vai ser o tempo todo maldosa, não, viu? Vai chegar uma hora que ele vai entrar pela porta aberta. Vai entender que não é assim, né? E quando entender? Quando entender? Isso depende de cada um. Lembra os 3 degraus que eu falei? Tem um que se compraz no mal, ainda está num degrauzinho ainda inferior. Aí ele passa para o 2º degrau e pensa assim, eu tenho vontade de fazer errado, mas eu me resisto. Aí vai para o 3º degrau e fala assim, nem pensa mais no mal, já acabou, já superou, já venceu, já cresceu, já se desenvolveu, já venceu. Não é? Essas 3 etapas. Muito bem. Deus não condena, Deus educa. Olha que coisa bonita, né? Muito bem. Como é que a gente faz para viver melhor? Com essa compreensão de lei de causa e efeito. Tenha um pouquinho de paciência. Tem um artigozinho no Livro dos Espíritos, porque quem não lê o Livro dos Espíritos... Não é espírita. Não é espírita. E diz assim, como é que eu faço para ser melhor, não é? Então a gente tem que fazer aquele balanço, tá certo? E nesse balanço a gente vai ver, olha, ultrapassei os limites ontem, hoje eu tenho que maneirar um pouquinho mais. Então tenha paciência com as provas, tenha compaixão, tenha misericórdia.
Assume as suas responsabilidades, assume, sabe? Batida de automóvel, ninguém assume que está errado, ninguém assume. Um problema dentro de casa, um problema de amigos, um problema financeiro, qualquer coisa, sempre é o outro que é culpado. O outro que não me mandou ler o livro dos Espíritos, por isso que eu não li, não foi. E a senhora não leu, então a senhora não é? Infelizmente. A senhora está em treinamento. Mas agora eu sou obrigado a falar para a senhora que a senhora tem que ler. Se a senhora não lê agora, aí a senhora é rebelde. Aí a senhora é rebelde, né? Aí já é diferente. Viver no bem, investir-se para o futuro e viver no bem, na prática do bem. Olha, os bons espíritos não incentivam senão o bem. Se você em algum momento desejou mal, fez alguma coisa que não devia, não foi bem inspirado pelos bons espíritos. Então viver o bem é isso. É buscar sintonia com as coisas melhores, com as coisas boas. Ai, tá com o coração fervendo. Segura um pouquinho a onda. Consegue fazer uma prece? Não consegue. Refresca um pouquinho a cabeça. Desvia o pensamento, faz outra coisa. Vai para outro lugar, sai do lugar que você está. Não fala com a pessoa que você está aborrecido, chateado. Espera um pouquinho, espera passar. Essas coisas, essas providências mínimas que a gente pode tomar, né? Mas o nosso orgulho não permite, porque a gente quer responder na mesma altura, a gente quer falar do mesmo jeito, quer dar uma resposta maior do que o que a pessoa nos fez, aí cria problema, dificuldade. E aí a gente vive infeliz, não sabe por quê. Cheio de doença, não sabe por quê. Porque não respeita nem o próprio corpo. A pessoa que cria embaraços e violências e problemas está martelando o corpo, infelizmente, não é? Oração, especialmente por aqueles que nos ofendem. Inclusive aqueles que a gente nem sabe que nos ofendeu. Olha só que interessante. A gente pode fazer uma prece e oração aqui e ninguém nem precisa saber para quem que nós estamos orando. Olha só. Você está vivendo um drama terrível? Fala com Deus aqui. Só você e Ele. Aqui é o lugar certo. Fala com Ele, fala, Senhor. E agora? Como é que eu vou resolver isso, né? Como é que eu vou fazer com isso? Meu Deus do céu, eu enterrei a minha sogra no meu quintal. E agora, Senhor? Eu não devia ter falado isso. Eu tiro o que eu falei, retiro. Eu deveria ter dado um sepultamento honroso para o meu animal de estimação, mas infelizmente não pude. O que eu faço agora, Senhor? Agora ele já foi embora, né? Bom, nós podemos semear o que quisermos, mas não podemos esquecer de que vamos colher tudo aquilo que nós plantamos.